Então, pessoal, aqui é novamente o professor Paulo e dando continuidade ao curso agora de uma maneira mais informal, eu pensei em fazer um novo tipo de vídeo que não seria bem explicações do curso em si, seria mais uma maneira de como a gente pensa matematicamente para resolver as questões, certo? Por isso que eu trouxe assim nesse formato aqui uma coisa mais informal, que é mais para como a gente está pensando assim, uma coisa mais interna, certo? Então, no que eu tinha passado para vocês fazerem, uma delas era provar isso aqui, né? Que se eu tenho A e B conjuntos e eu tenho que A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. Como é que a gente faz para provar isso? Eu queria trazer assim uma visão mais de trás, assim, mais do que se pensa quando a gente está querendo provar alguma coisa, certo? A primeira coisa, quando a gente quer provar algo, a gente tem uma hipótese, que é isso aqui que está marcado com o nome hipótese, que seriam as nossas informações iniciais. Ou seja, eu tenho inicialmente que A está contido em B e B está contido em A. Eu tenho a tese, que é o que eu quero provar, dado que as minhas hipóteses são verdadeiras. Tranquilo? Eu quero provar que o quê? Que A é igual a B. Nessa demonstração, a gente vai fazer um tipo de demonstração que se chama de demonstração por absurdo, ou demonstração por contradição, ou qualquer nome parecido com isso, certo? E como é que é feita essa demonstração? A gente assume a validade da hipótese, ou seja, que vale a hipótese, e que não vale a tese, ou seja, a gente nega a tese. E a partir daí, com a validade da hipótese e a negação da tese, a gente procura alguma contradição, certo? Ou algum absurdo, que é a mesma coisa aqui nesse caso. Então, vamos ver na nossa questão como é que ficaria. Se eu tenho que minha tese é isso aqui, e eu tenho que minha hipótese é isso aqui, e minha tese é isso aqui. Então, assumo que é verdade a minha hipótese, eu tenho que A está contido em B e B está contido em A, e nego a minha tese. A minha tese era o quê? A igual a B. Negando ela, fica o quê? A diferente de B. Tranquilo? Então, a gente tem que acontecer essas três coisas. E a partir daí, a gente tem que procurar uma contradição. Então, vamos seguir. Se A é diferente de B, então, o que é que a gente viu? A gente viu lá naquele primeiro axioma da extensão que dois conjuntos são iguais quando eles possuem os mesmos elementos. Então, eles são diferentes quando? Quando eles não possuem os mesmos elementos. Tranquilo? É isso que tem aqui. Mas o que é que significa não possuir os mesmos elementos? Significa que a gente tem um caso ou outro, que seriam esses daqui. Ou tem alguém A, algum elemento de A que não é elemento de B, ou existe algum elemento de B que não é elemento de A. Tranquilo? Ou seja, a gente pode ter duas coisas. Então, para a gente provar isso aqui, a gente precisa que, se eu partir daqui, eu preciso achar uma contradição, e se eu partir desse outro caso, eu também preciso achar uma contradição, para assim cobrir tudo, certo? No nosso primeiro caso aqui, que era o quê? Que o Azinho pertence a A, mas ele não pertence a B. Se A pertence a A, se A é um elemento de A e A não é um elemento de B, pela nossa definição de inclusão, a gente tem o quê? Que o A não está contido em B, o que é uma contradição. Por quê? Porque aqui na minha hipótese eu tenho que A está contido em B. Tranquilo? E no nosso outro caso, que é no caso de existe um Bzinho que está pertencente a B e esse Bzinho não pertence a A. Então, eu botei aqui, se B pertence a Bzão e B não pertence a Azão, o que é que eu tenho da nossa definição novamente de inclusão? Que o Bzão aqui, conjunto, não está contido em A. Por que ele não está contido em A? Porque tem um cara nele que não está em A. Tranquilo? Isso aqui também é uma contradição. Porque, na minha hipótese, eu tenho que o B tem que estar contido em A. Então, nos nossos dois casos, a gente chegou a uma contradição. Com isso, a gente prova o quê?
A gente prova que não vale A diferente de B. Ou seja, não vale a negação da tese. Se não vale a negação da tese, se não vale A diferente de B, o que é que vale? A igual a B. E é assim que a gente mostra aqui, se eu tenho isso, então eu tenho que A é igual a B. E como eu falei, é uma coisa mais informal e é só isso mesmo, só para ver como é que a gente pensa assim por trás aqui da coisa escrita e vista assim, cheio de maquiagens, assim, como é no pensamento mais interno, como é que aprende, certo? Muito obrigado.